Sétimo, pergunto por fim se você ora, porque a oração é um dos melhores recursos de felicidade e contentamento. Vivemos em um mundo onde a tristeza abunda. Este sempre foi o seu estado desde que o pecado nele entrou. Não pode haver pecado sem tristeza, e até que o pecado seja expulso do mundo, é inútil para qualquer um supor que possa escapar da tristeza. Alguns, sem dúvida, têm uma taça maior de tristeza para beber do que outros, mas poucos se encontram vivendo muito tempo sem tristezas ou preocupações de um tipo ou de outro. Nossos corpos, nossas prioridades, nossas famílias, nossos filhos, nossas relações, nossos funcionários, nossos amigos, nossos vizinhos, nossas obrigações seculares, cada um e todos eles são fontes de preocupações, doenças, mortes, perdas, decepções, desencontros, separações, ingratidões, calúnias, tudo isso são coisas comuns. Não podemos passar pela vida sem elas. Um dia ou outro, elas nos encontrarão. Quanto maior forem nossas aflições, mais profundas serão nossas aflições. E quanto mais amarmos, mais teremos de chorar. Qual é a melhor maneira de se ter alegria em um mundo como este? Como vamos passar por este vale de lágrimas com a menor parcela de dor? Eu sei que não há melhor maneira do que hábito de levar tudo a Deus em oração. Esse é o claro conselho que a Bíblia dá, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O que diz o salmista? E invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isaías, capítulo 55, versículo 22. O que diz o apóstolo Paulo? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. O que diz o apóstolo Tiago? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago capítulo 5, versículo 13. Essa foi a prática de todos os santos cuja história temos registrada nas Escrituras. Isso foi o que Jacó fez quando temeu seu irmão Esaú. Isso foi quando Moisés fez quando as pessoas estavam prontas para apedrejá-lo no deserto. Isso foi o que Josué fez quando Israel foi derrotado diante dos homens de Ai. Isso foi o que Davi fez quando esteve em perigo em Keila. Isso foi o que Ezequias fez quando recebeu a carta de Senaqueribe. Isso foi o que a igreja fez quando Pedro foi posto na prisão. Isso foi o que Paulo fez quando foi lançado no calabouço em Filipos. A única maneira de ser realmente feliz em um mundo como este é estar sempre lançando todas as nossas preocupações sobre Deus. Ele está tentando levar os fardos que tantas vezes fazem os crentes tristes. Se eles contarem os seus problemas a Deus, ele os capacitará a suportá-los tão facilmente como Sansão fez com os portões de Gaza. Mas se estiverem decididos a mantê-los para si mesmos, um dia vão encontrar um gafanhoto que será um fardo muito grande. Há um amigo sempre esperado para nos ajudar, se lhe confessarmos a nossa tristeza.
Um amigo que se compadeceu dos pobres, doentes e tristes, quando esteve sobre a terra. Um amigo que conhece o coração do homem, pois ele viveu 33 anos como homem entre nós. Um amigo que pode chorar com os que choram, pois ele era um homem de dores experimentado no sofrimento. Um amigo que é capaz de nos ajudar, pois nunca houve dor terrena que ele não pudesse curar. Esse amigo é Jesus Cristo. O caminho para ser feliz é estar sempre abrindo o coração para Ele. Oh, que sejamos todos como aquele pobre cristão negro que, quando ameaçado e punido, só retribuía dizendo: devo contar ao Senhor. Jesus pode fazer felizes aqueles que confiam e chamam por Ele. Qualquer que seja a sua condição exterior, Ele pode dar-lhes paz no coração. Em uma prisão, contentamento no meio da pobreza, conforto no meio do luto, alegria à beira da sepultura. Há uma plenitude poderosa para todos os que nele creem, uma plenitude que está pronta para ser derramada sobre todo aquele que pedir em oração. Que os homens possam entender que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas do estado do coração. A oração pode nos aliviar o peso das cruzes mais pesadas. Pode tratar ao nosso lado aquele que vai nos ajudar a suportá-las. A oração pode nos abrir portas, abrir uma porta quando o nosso caminho parece fechado. Ela pode trazer aquele que vai dizer: este é o caminho, andai por ele. A oração pode deixar entrar um raio de esperança quando todas as nossas perspectivas terrenas parecem escurecidas. Ela pode trazer aquele que vai dizer: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. A oração pode nos dar alívio quando aqueles que mais amamos nos são retirados e o mundo parece vazio. Ela pode nos trazer aquele que pode nos trazer, preencher a lacuna em nossos corações como com Ele mesmo e dizer para as agitadas ondas dentro de nós: paz, fiquem quietas. Oh, que os homens não sejam tão parecidos com Agar no deserto. Cega para o poço de águas vivas bem ao seu lado. Eu quero que você seja feliz e eu sei que não posso lhe fazer uma pergunta mais útil do que esta. Você ora? E agora está na hora de levar esse tratado ao fim. Espero que você tenha trazido diante de você coisas que vão ser seriamente consideradas. Eu sinceramente peço a Deus que este exame possa ter abençoado a sua alma. Primeiro, deixa-me dar uma palavra de despedida àqueles que não oram. Não ouso supor que todos os que leem essas páginas são pessoas de oração. Se você é um que não ora, permita-me falar-lhe hoje em nome de Deus. Leitor que não ora, eu somente posso avisá-los, mas eu o aviso muito solenemente. Eu o advirto que você está em uma posição de perigo terrível. Se você morrer em seu estado atual, você é uma alma perdida. Você só aparecerá de novo para ser eternamente infeliz. Eu o advirto que, de todos os cristãos professos, você é o que há mais totalmente sem desculpa. Não há uma única razão que você pode mostrar para viver sem oração. É inútil dizer que você não sabe como orar. A oração é o ato mais simples de toda a religião. É simplesmente falar com Deus. Não precisa nem de aprendizagem, não, nem de sabedoria. Nem de conhecimento de livros para começar. Não precisa de nada mais do que um coração e vontade. O bebê mais fraco pode chorar quando está com fome. O mais pobre mendigo pode estender a mão e pedir esmola e não esperar usar palavras bonitas. O homem mais ignorante
vai encontrar algo a dizer a Deus, se ele tiver somente a vontade. É inútil dizer que você não tem lugar conveniente para orar. Qualquer homem pode encontrar um lugar suficientemente privado se estiver disposto. Nosso Senhor orou em uma montanha, Pedro sobre um telhado, Isaque no campo, Natanael debaixo da figueira, Jonas no ventre do peixe. Qualquer lugar pode se tornar um quarto, um lugar de oração, uma Betel e ser para nós um lugar de presença de Deus. É inútil dizer que você não tem tempo. Há uma abundância de tempo e se os homens quiserem empregá-lo, o tempo pode ser curto, mas é sempre suficiente para a oração. Daniel tinha os assuntos de um reino em suas mãos e ainda assim orava 3 vezes ao dia. Davi era governador de uma poderosa nação e ainda assim disse: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Salmo 55:17. Quando o tempo é realmente necessário, ele sempre pode ser encontrado. É inútil dizer que você não pode orar até que tenha fé em um coração novo, que você deve sentar e esperar por eles. Isso é acrescentar pecado sobre pecado. Já é ruim o suficiente não já é ruim o suficiente não ser convertido e estar indo para o inferno. É pior ainda dizer: eu sei disso, mas não vou clamar por misericórdia. Este é o tipo de argumento para o qual não há nenhum fundamento nas Escrituras. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, disse Oséias 14, versículo 2. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, disse Pedro e a Simão o mágico em Atos capítulo 8, versículo 22. Se você quiser fé e um coração novo, vá e clame ao Senhor por eles. A própria tentativa de orar tem frequentemente sido o despertar de uma alma morta. Ó leitor que não ora, quem ou que é você que não pede qualquer coisa a Deus? Você já fez um pacto com a morte e com o inferno? Você está em paz com o verme e com o fogo? Você não tem pecados a serem perdoados? Você não tem medo do tormento eterno? Você não tem nenhum desejo do céu? Oh, que você acorde do seu presente desatino. Oh, que você considere o seu fim último. Oh, que você se desperte e clame a Deus. Há um dia chegando, meu Deus, quando muitos que nunca oraram a Deus orarão em voz alta: Senhor, Senhor, abre-nos, mas será tarde demais. Quando muitos clamarão às rochas para que caiam sobre eles e às colinas para que lhes cubram, com tudo o carinho, e eu o advirto, fiquem atentos para que este não seja o fim da sua alma. A salvação está muito perto de você. Não perca o céu por não querer pedir. 2. Deixe-me falar com aqueles que têm desejos reais de salvação, mas não sabem quais as medidas a tomar ou por onde começar. Eu não posso deixar de ter esperança que alguns leitores possam estar nesse estado de espírito. E se houver apenas um, mesmo assim devo oferecer a esses conselhos afetuosos. Em toda jornada deve haver um primeiro passo. Deve haver uma mudança do estar sentado para o avançar. As jornadas de Israel do Egito a Canaã foram longas e cansativas. 40 anos se passaram enquanto eles atravessavam a Jordânia. Não obstante, houve alguém que deu o primeiro passo quando eles marcharam de Ramá para Sucote. Quanto é que um homem realmente dá ao seu primeiro passo para sair do pecado e do mundo? Ele faz isso no dia em que faz a primeira oração com o coração. Todo edifício tem a primeira pedra a ser colocada e o primeiro golpe a ser dado. A arca levou 120 anos para ser construída. No entanto, houve um dia em que Noé colocou o seu machado à primeira árvore e cortou para lhe
dar-lhe forma. O templo de Salomão foi um edifício glorioso, mas houve um dia em que a enorme primeira pedra foi colocada no fundo do Monte Moriá. Quando é que o edifício do Espírito realmente começa a aparecer no coração de um homem, começa tão logo este decida derramar o seu coração a Deus em oração. Se você deseja a salvação e quer saber o que fazer, eu aconselho você ir neste mesmo dia ao Senhor Jesus Cristo, no primeiro lugar privado que você possa encontrar, e seriamente, de todo o coração, suplique a Ele em oração que salve sua alma. Digo-lhe que você ouviu que ele recebe pecadores e disse: O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Diga-lhe que você é um pobre vil pecador, é que você vem a ele na fé do seu próprio convite. Diga-lhe que você se coloca total e inteiramente em suas mãos, que você se sente importante e vil e sem esperança em si mesmo, e que a não ser que ele o salve. Você não tem esperança de ser salvo. Rogue-lhe que o livre da culpa, do poder e das consequências do pecado. Rogue-lhe que perdoe e que o lave em seu próprio sangue. Rogue-lhe que ele dê a você um coração novo e coloque o Espírito Santo em sua alma. Rogue-lhe que lhe dê graça, fé, vontade e poder para ser de seu discípulo e servo a partir deste dia e para sempre. Ó leitor, vá nesse mesmo dia e diga essas coisas ao Senhor Jesus Cristo. Se você realmente leva a sério a sua alma, diga-lhe do seu próprio modo, com as suas próprias palavras. Se um médico vem lhes ver quando você está doente, você diz a ele onde sente dor. Se a sua alma sente de fato a sua doença, você certamente encontrará algo para dizer a Cristo. Não duvide da vontade dele em salvar você, porque você é um pecador. É o ofício de Cristo salvar os pecadores. Ele mesmo disse: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Não espere porque você se sente indigno, não espere por nada, não espere por ninguém. A espera vem do diabo, assim como você está. Vá a Cristo. Quanto pior for o seu estado, mais necessidade você tem de apresentar-se a Ele. Você nunca será restaurado ficando afastado. Não tenha receio. Se a sua oração for gaguejada, suas palavras fracas, sua linguagem pobre, Jesus pode entender você, assim como a mãe entende os primeiros balbucios do seu bebê, assim o bendito Salvador entende os pecadores. Ele pode ler um suspiro e ver uma intenção em um gemido. Não se desespere por não receber uma resposta imediatamente enquanto você está falando. Jesus está escutando. Se ele detém uma resposta, é só por razões sábias e para provar se você está sendo sério. A resposta certamente virá. Ainda que demore, espere por ela. Ela certamente virá. Oh, leitor, se você tem qualquer desejo de ser salvo, lembre-se do conselho que eu lhe dei neste dia. Haja sobre ele de forma honesta e com o coração aberto, e você será salvo. 3. Deixe-me falar, por fim, aqueles que realmente oram. Acredito que alguns que leram este artigo sabem bem o que a oração é e têm o espírito de adoção. A todos estes eu ofereço algumas palavras de conselho fraterno e exortação. Foi ordenado que o incenso oferecido no tabernáculo fosse feito de uma forma específica. Não seria como qualquer outro tipo de incenso? Lembramo-nos disto e tenhamos cuidado com a substância e a forma das nossas orações. Irmãos que oram, uma coisa eu sei do coração
de um cristão é que muitas vezes você fica desanimado de suas próprias orações. Você nunca participou das palavras do apóstolo: quando quero fazer o que bem ou mal está contigo. Tão bem como algumas vezes o faz sobre os seus joelhos. Você pode entender as palavras de Davi? Odeio os pensamentos vãos. Você pode simpatizar com o pobre convertido, o, dem, o tentote, que orava: Senhor, livra-me de todos os meus inimigos. Acima de tudo, deste homem mau, eu mesmo. Há poucos filhos de Deus que não encontraram no período de oração períodos de conflitos. O diabo tem especial ira contra nós quando nos vê de joelhos. No entanto, acredito que as orações que não nos causem nenhuma dificuldade devem ser consideradas como grande suspeita. Acredito que somos muito maus juízes da excelência de nossas orações e que muitas vezes a oração que menos nos agrada é a que mais agrada a Deus. Deixe-me então, como um companheiro na luta cristã, oferecer-lhe algumas palavras de exortação. Uma coisa, pelo menos, todos nós sentimos: nós devemos orar, nós não podemos desistir, devemos ir em frente. Recomendo então sua atenção para a importância da reverência e humildade na oração. Não nos esqueçamos nunca do que somos e que falar com Deus é algo solene. Vamos tomar cuidado de não entrar apressadamente em sua presença com negligência e leviandade. Vamos dizer a nós mesmos: estou em terra santa, este não é outro lugar senão a porta dos céus. Se eu não quero dizer o que eu digo, estou brincando com Deus. Se eu não atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vamos manter em mente as palavras de Salomão: não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Quando Abraão falou com Deus, ele disse: eu sou pó e cinza. Quando Jó falou com Deus, ele disse: eu sou vil, vamos fazer o mesmo. Recomendo a você a importância de orar espiritualmente. Com isso, quero dizer que devemos trabalhar sempre para ter a ajuda direta do Espírito Santo em nossas orações. Acima de tudo, ter cuidado com o formalismo. Não há nada tão espiritual que não possa tornar-se um formalismo, e isso é especialmente verdadeiro sobre a oração particular. Podemos insensivelmente adquirir o hábito de usar as melhores palavras possíveis, oferecendo as petições mais bíblicas e ainda fazer tudo de forma mecânica, sem sensibilidade, e caminhar diariamente em torno de um velho caminho batido. Eu desejo tocar nesse ponto com cuidado e delicadeza. Eu sei que há certas coisas excelentes que diariamente desejamos e que não há nada necessariamente formal impedir essas coisas nos mesmos termos. O mundo, o diabo e o nosso coração são diariamente os mesmos. Quanto às necessidades diárias devemos passar por cima de um velho caminho. Mas isto, digo, devemos ser muito cuidadosos neste ponto. Se a estrutura e os tópicos das nossas orações, por hábito, forem quase uma forma, esforcemo-nos para que as roupas que cobrem nossas orações sejam tanto quanto possíveis do Espírito. Do mesmo modo, eu não posso elogiar o uso de um livro em nossas devoções particulares, pois se podemos contar aos nossos médicos o estado dos nossos
corpos sem um livro, também devemos ser capazes de dizer o estado de nossas almas a Deus sem um. Eu não tenho nenhuma oposição a fazer a um homem usando moletas quando este está se recuperando de uma perna quebrada. É melhor usar moletas do que não poder andar. Mas se eu o ver durante toda a sua vida usando moletas, eu não vou achar que isso é motivo de felicitações. Gostaria de vê-lo forte o suficiente para lançar fora as suas muletas. Recomendo a você a importância de fazer uma oração um assunto regular da vida. Eu posso dizer algo sobre o valor de momentos regulares durante o dia para a oração. Deus é um Deus de ordem. As horas dos sacrifícios da manhã e da tarde no templo judaico não foram fixados aleatoriamente. A desordem é eminente, um dos frutos do pecado, mas eu não traria ninguém à escravidão. Digo apenas que é essencial para a saúde da sua alma que a oração seja uma parte dos assuntos diários da sua vida. Assim como você tira tempo para comer, dormir, trabalhar, assim também separe o tempo para a oração. Escolha as suas próprias horas e períodos. No mínimo, fale com Deus pela manhã, antes de falar com o mundo. Fale com Ele durante a noite, depois de tê-lo feito com o mundo. Coloque em sua mente que a oração é uma das coisas boas de cada dia. Não a leve para um canto. Não dê a ela as sobras e as aparas do seu dever. O que quer que você faça em um negócio, faça dele um negócio da oração. Recomendo a você a importância da perseverança na oração, uma vez que tendo adquirido o hábito, nunca desista dele. Seu coração vai às vezes dizer: você deve orar, você teve orações familiares. Acha que deixar a oração pessoal irá te prejudicar muito? Seu corpo, por vezes, dirá: você está indisposto, sonolento, cansado, você não precisa orar. Sua mente às vezes dirá: você tem negócio importante para fazer hoje. Corte as suas orações. Olhe todas essas sugestões convindas direto de Satanás. Todas elas estão como que dizendo: negligencie a sua alma. Eu não sustento que as orações devem ser sempre o mesmo tamanho, mas eu digo: não deixe nenhuma desculpa fazer você desistir da oração. Paulo disse: persevere em oração, orai sem cessar. Ele não quis dizer que os homens devem estar sempre de joelhos, mas quis dizer que nossas orações devem estar como o holocausto contínuo oferecido todos os dias. Devem ser tão constante e regular quanto a sementeira e a cega, o verão e o inverno, incessantemente indo e voltando em suas estações regulares. Deve ser como o fogo no altar, nem sempre estava consumindo sacrifícios, mas nunca se apagava. Nunca se esqueça, você pode unir as devoções da manhã e da tarde com uma interminável cadeia de curtas orações durante todo o dia, mesmo na empresa ou nos negócios ou nas ruas. Você pode estar silenciosamente mandando para cima pequenas mensageiros alados a Deus, como Neemias fez na presença de Artaxerxes. E nunca pense que o tempo dado a Deus é desperdiçado. Uma nação não pode se tornar mais pobre porque perde um ano de dias úteis em 7 por guardar o sábado. Um cristão nunca acha que é um perdedor a longo prazo por perseverar em oração. Recomendo a você a importância do zelo na oração. Não é necessário que um homem grite ou fale alto
ou seja muito barulhento, a fim de provar que ele é sério, mas é desejável que sejamos sinceros, fervorosos e animados e que peçamos como se estivéssemos realmente interessados no que estávamos fazendo. Esta é a efetiva e fervorosa oração que valerá muito. Essa é a lição que nos é ensinada pelas expressões usadas na Escritura Sagrada sobre a oração. Elas são chorando, batendo, lutando, trabalhando, esforçando-se. Esta é a lição que nos é ensinada por meio de exemplos das Escrituras. Jacó é um deles. Ele disse ao anjo em Peniel: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Daniel é outro. Ouça como ele implorou a Deus. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel capítulo 9, versículo 19. Nosso Senhor Jesus Cristo é outro exemplo dele. Outro exemplo, dele está escrito: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Infelizmente, isso é o contrário de muitas de nossas súplicas, como parecem subjugadas e mornas quando comparadas, como verdadeiramente Deus poderia dizer a muitos de nós: você realmente não quer o que pediu. Vamos tentar mudar esta falha. Vamos bater forte na porta da graça, como a misericórdia em O Peregrino, como se fosse perecer, a menos que fosse ouvida. Coloquemos isto em nossas mentes, que as orações frias são um sacrifício sem fogo. Vamos lembrar a história de Demóstenes, o grande orador, que quando o homem veio a ele, querendo que ele defendesse a sua causa, ele o ouviu sem atenção, enquanto este contava a sua história sem seriedade. O homem viu isto e gritou com veemência que era tudo verdade. Ah, disse Demóstenes, agora eu acredito em você. Recomendo a você a importância de orar com fé. Devemos nos esforçar em acreditar que as nossas orações são ouvidas e que, se pedirmos as coisas de acordo com a vontade de Deus, seremos respondidos. Este é o claro mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que me pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. A fé é para a oração, o que a pena é para a flecha. Sem ela, a oração não vai atingir o alvo. Devemos cultivar o hábito de suplicar as promessas em nossas orações. Devemos tomar conosco uma promessa e dizer: Senhor, aqui está o que na tua própria palavra é prometido. Faça por nós como disseste. Esse foi o hábito de Jacó, Moisés e Davi. O Salmo 119 é cheio das coisas pedidas segundo a tua palavra. Acima de tudo, devemos cultivar o hábito de esperar respostas às nossas orações. Devemos fazer como comerciante que envia os seus navios para o mar. Não devemos ficar satisfeitos a menos que vejamos algum retornando. Infelizmente, este é um daqueles pontos em que os cristãos têm uma visão muito curta. A igreja de Jerusalém orou sem cessar por Pedro na prisão, mas quando a oração foi atendida, acreditaram com dificuldade. Atos capítulo 12, versículo 15. Há um solene ditado de Traill: não há nenhuma marca mais clara de sua superficialidade na oração do que quando os homens são alheios ao que eles já receberam pela oração. Recomendo a você a importância da ousadia na oração. Há uma familiaridade inconveniente nas orações de alguns homens que não posso louvar, mas existe uma
ou ousadia santa, que é muito desejável. Com ousadia quero dizer com aquele coragem que Moisés, quando ele pede a Deus para não destruir Israel, porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, tornando-te do furor da tua ira? Êxodo 32:12. Com ousadia quero dizer como a de Josué, quando os filhos de Israel foram derrotados diante dos homens, que disse ele, farás ao teu grande nome, Josué 7:9. Esta é a ousadia no qual Lutero foi notável. Aquele que ouviu orando disse, que espírito, que confiança estava em suas expressões. Com tal reverência ele pedia a Deus como um mendigo pede uma esmola, e ainda assim como tanta esperança e garantia como quem fala com um pai amoroso ou com um amigo. Esta é a confiança que diferencia Bruce, um grande sacerdote escocês do século XVII. Suas orações eram ditas para serem como flechas atiradas ao céu. Aqui também temo que, infelizmente, o nosso olhar seja curto. Nós não percebamos suficientemente os privilégios do crente. Nós não advogamos com frequência que deveríamos, Senhor, não somos teu povo? Não é para a tua glória que deveríamos ser santificados? Não é por tua honra que o teu evangelho deve ser expandir? Recomendo a você a importância da plenitude na oração. Não esqueça que o nosso Senhor nos adverte contra o exemplo dos fariseus, que por pretexto fazem longas orações, e nos ordena que quando orarmos, não usemos de vãs repetições, mas eu não posso esquecer, por outro lado, que ele mesmo deu a sua própria aprovação para as generosas e longas devoções, passando toda a noite em oração a Deus. Em todo caso, não é provável que nestes dias estejamos errados por muito orar. Em vez disso, não seria de temer que muitos crentes desta geração orem tão pouco, não é? No total, a quantidade de tempo real que muitos cristãos dão à oração, muito pequena. Receio que essas questões não podem ser respondidas de forma satisfatória. Eu temo que as devoções particulares de muitos são muito penosamente escassas e limitadas, sendo apenas suficiente para provar que eles estão vivos e nada mais. Eles realmente parecem querer muito pouco de Deus, parecem ter pouco a confessar, pouco a pedir e pouco a agradecer a Ele. Infelizmente, isso é um pecado generalizado. Nada é mais comum do que ouvir os crentes reclamando que não conseguem progredir. Eles nos dizem que não crescem na graça como desejavam. Não é melhor suspeitar que muitos têm exatamente o mesmo tanto de graça que pedem? Não seria esta a verdadeira explicação? Muitos têm pouco porque pedem pouco. A causa dessa fraqueza podem ser encontrada em suas atrofiadas, acanhadas, podadas, contraídas, apressadas, limitadas e diminutas orações. Eles não têm nada porque não pedem nada. Nós não somos limitados por Cristo, mas por nós mesmos. O Senhor diz, abre bem a tua boca e encherei. Mas nós somos como o rei Israel, que feriu 3 vezes o chão e parou, quando deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Recomendo a você a importância da
particularidade na oração. Não devemos nos contentar com grandes petições gerais. Devemos especificar nossos desejos diante do trono da graça. Não é suficiente confessar que somos pecadores. Devemos nomear os pecados dos quais a nossa consciência nos diz que somos culpados. Não é suficientemente pedir santidade. Devemos citar as virtudes em que nos sentimos mais deficientes. Não é suficiente dizer ao Senhor que estamos em apuros. Devemos descrever o nosso problema e todas as suas peculiaridades. Isso foi o que Jacó fez quando temeu o seu irmão Esaú. Ele disse a Deus exatamente o que temia. Gênesis 32:11. Isto foi o que Eliezer fez quando procurava uma esposa para o filho do seu senhor. Ele colocou diante de Deus precisamente o que queria. Gênesis 24:12. Isto foi o que Paulo fez quando teve um espinho na carne. Ele suplicou ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Estas são a verdadeira fé e a verdadeira esperança. Devemos acreditar que nada é pequeno demais que não possa ser denominado diante de Deus. O que devemos pensar do paciente que conta ao seu médico que está doente, mas nunca entra em detalhes? O que devemos pensar da mulher que conta ao seu marido que está infeliz, mas não especifica a causa? O que devemos pensar da criança que diz ao seu pai que está com problemas, mas nada além disso? Cristo é o verdadeiro noivo da alma, o verdadeiro médico do coração, o verdadeiro Pai de todo o seu povo. Vamos demonstrar o que sentimos em nossas conversas reservadas com Ele. Não vamos esconder nenhum segredo dele. Vamos dizer-lhe tudo o que está em nosso coração. Recomendo a você a importância da intercessão nas nossas orações. Somos todos egoístas por natureza e nosso egoísmo é muito competente em ficar em nós mesmos. Quando nos convertemos a uma tendência em nós de pensar apenas em nossas próprias almas, nos nossos próprios conflitos espirituais, no nosso próprio progresso na religião, e esquecer os outros. Contra essa tendência, todos nós temos necessidade de vigiar e lutar, sobretudo em nossas orações. Devemos nos esforçar para ser de um espírito público. Devemos nos encorajar em citar outros nomes além do nosso diante do trono da graça. Devemos tentar ter em nossos corações o mundo inteiro, os pagãos, os judeus, os católicos, o corpo dos verdadeiros crentes, as igrejas que se professam por protestantes, o país em que vivemos, a congregação a qual pertencemos, a família do qual fazemos parte, os amigos e parentes a quem somos unidos, por todos e por cada um deles. E devemos suplicar: este é o maior ato de caridade. Ama-me mais quem me ama nas suas orações. Isto é para a saúde da nossa alma. Isto amplia nossa simpatia, expande nossos corações. Isso é para o benefício da igreja. As engrenagens de todas as máquinas usadas para a expansão do evangelho são movidas pela oração. Faz tanto pela causa do Senhor os que, como Moisés, intercedem no monte, como aqueles que, como Josué, lutam no meio da batalha. Isso é ser como Cristo. Ele leva os nomes de todos do seu povo, como seu sumo sacerdote diante do Pai. Oh, o privilégio de ser como Jesus. Isto é ser verdadeiro. Auxiliar para os ministros. Se eu puder escolher uma congregação, dá-me um povo que ora. Recomendo a você a importância da gratidão na oração. Eu bem sei que pedir a Deus é uma coisa e louvar a Deus é outra, mas eu vejo uma ligação tão estreita entre a oração e o louvor na Bíblia que não ouso chamar de verdadeira oração aquela que
A gratidão não tem nenhuma parte. Não é à toa que Paulo diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. É por misericórdia que estamos no inferno. É por misericórdia que temos a esperança do céu. É por misericórdia que vivemos em uma terra de luz espiritual. É por misericórdia que fomos chamados pelo Espírito, que não deixou que conhecêssemos o fruto de nossos próprios caminhos. É por misericórdia que ainda vivemos e temos oportunidades de glorificar a Deus, e ativa ou passivamente. Certamente estes pensamentos devem exultar em nossas mentes sempre que falamos com Deus. Certamente nunca devemos abrir nossos lábios em oração sem agradecer a Deus pela livre graça pela qual nós vivemos e pela sua amorosa bondade que permanece para sempre. Nunca houve um eminente santo que não te estivesse cheio de gratidão. Paulo quase nunca escreveu uma epístola sem começar com gratidão. Homens de Whitefield, no século passado, e Bill Bickerstaff, em nosso tempo, eram cheios de gratidão. Ah, leitor, se quisermos ser resplandecentes, luzes radiantes em nossos dias, devemos valorizar o espírito de louvor. Deixe suas orações serem orações de agradecimento. Recomendo a você a importância da vigilância em suas orações. A oração é aquele ponto da religião que você deve proteger mais do que qualquer outro. Aqui começa a verdadeira religião. Aqui ela floresce, aqui ela decai. Diga-me como são as orações de um homem, e logo eu lhe direi o estado da sua alma. A oração é o pulso espiritual. Por ela, a saúde espiritual pode ser examinada. A oração é o barômetro espiritual. Por ela podemos saber a qualidade do clima do nosso coração. Vamos sempre manter os olhos em nossas devoções particulares. Aqui está a medula e o tutano do nosso cristianismo prático. Sermões, livros, tratados, reuniões e a companhia de homens bons. Tudo isso é bom de alguma maneira, mas eles nunca vão compensar a negligência da oração privada. Marque bem os locais, comunidades e companheiros que atrapalham as suas orações e tiram o seu coração da comunhão com Deus. Estejam em guarda, observe estreitamente quais amigos e quais ocupações deixam a sua alma na postura mais espiritual e mais pronta para falar com Deus. A estes se apegue e prenda-se. Nada deve estar muito errado com a sua alma se você quiser cuidar das suas orações. Ofereço esses pontos para a sua consideração pessoal. Eu faço isso com toda humildade. Não conheço ninguém que precise ser lembrado deles mais do que eu mesmo. Mas acredito que eles sejam a própria verdade de Deus. E eu desejo a mim mesmo e a todos que eu amo que os experimentemos mais. Eu quero que os tempos nos quais vivemos sejam tempos de oração. Quero que os cristãos dos nossos dias sejam cristãos de oração. Eu quero que a igreja seja uma igreja de oração.
O desejo e oração no meu coração, ao escrever este artigo, é que o mesmo promova um espírito de devoção. Eu quero que aqueles que nunca oraram despertem-se e clamem a Deus. E quero que aqueles que realmente oram vejam se não estão orando defeituosamente.